Sierra e aí a abandonou na rua e simplesmente fugiu. Isso não parece ser o comportamento de uma pessoa que está arrependida naquele momento. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Sierra Grimes. Como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer quais são os gatilhos do vídeo de hoje, que vai ficar bem pesado. Vai falar sobre armas de fogo, tiroteio, violência doméstica, drogas e relacionamento abusivo no geral. Então, se você tem gatilho com alguma dessas coisas, por favor, tome cuidado. Sierra Michelle Grimes, apelidada de Sissy, vivia em Rochester, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela tinha um irmão e uma irmã e os três moravam com a mãe. Sierra foi sempre uma menina muito extrovertida, engraçada, independente. Ela tinha língua afiada, não tinha vergonha de dizer o que pensa e sonhava em trabalhar com estética, talvez até abrir o próprio salão de beleza um dia. No ensino médio, ela começou a namorar com um rapaz da sua classe chamado Jermaine Brown e os dois pareciam se gostar muito. A família da Sierra também acolheu o Jermaine desde o início do relacionamento dos dois e eles gostavam muito dele. No ano de 2018, a Sierra completou 18 anos de idade e decidiu que estava na hora de arranjar o seu primeiro emprego. Ela mandou currículos para diferentes salões de beleza e esperava conseguir uma entrevista. Porém, infelizmente, em maio de 2018, aconteceu uma tragédia. Na noite do dia 9 de maio, a Sierra se encontrou com uma amiga e com um namorado e foi baleada. À meia-noite e 35 do dia 9 de maio de 2018, uma pessoa ligou para a polícia avisando que havia um tiroteio em uma comunidade de Rochester. A pessoa não deu muitas informações, só que poderia haver vítimas, e desligou. Policiais foram até o bairro e a rua onde essa pessoa disse que o tiroteio aconteceu e encontraram duas garotas na calçada. Uma delas estava ajoelhada no chão e segurava a cabeça da outra no seu colo, confortando essa outra garota que parecia ter sido baleada. A garota que estava bem disse que seu nome era Hailey Winters, que ela não sabia o que aconteceu com a outra menina, só a encontrou na calçada e decidiu ajudá-la. Os policiais logo notaram que aquela garota estava muito mal, chamaram a ambulância e a colocaram numa posição mais confortável para esperar pela ambulância, tentando mantê-la acordada. Essa garota era a Sierra. Ela foi mandada para o hospital e a Hailey deveria dar depoimento, já que ela era a única testemunha presente. Bom, agora a Hailey disse que a Sierra era sua amiga, disse o nome dela é Sierra, ela é minha amiga, e que ela não simplesmente encontrou ela na rua inconsciente, sim que elas iam se encontrar naquela esquina. Ela de novo disse que não sabia o que aconteceu, só que a encontrou sangrando na rua e não foi ela quem chamou a polícia. Os policiais eles já achavam que aquela história estava um pouquinho estranha e que a Hailey estava agindo de maneira meio suspeita. Além disso, estava frio. Tava muito frio. Era madrugada em Nova York. Tava frio. Tanto a Hailey quanto a Sierra estavam vestindo roupas curtas, o que era bem esquisito. Então a Hailey foi levada para a delegacia para ser interrogada um pouco melhor. Achavam que ela era culpada, que ela tinha atirado na amiga, até porque ela não tinha nenhuma arma em mãos, nem nada disso, mas eles achavam que ela sabia o que tinha acontecido e estava protegendo alguém. Outros detetives então ficaram por lá entrevistando testemunhas, e aí um rapaz apareceu virando a esquina, Deshaun Sweet. Ele disse que conhecia a Sierra, mas não sabia de nada sobre um tiroteio, nem nada do tipo. Ele disse que não ouviu tiros naquela noite. Disse que tinha um filho em casa, que a sua casa ficava logo ali, e ele estava comprando coisas pro filho no meio da noite. Policiais acharam isso estranho também. Ele não tinha nada nas mãos, ele não tinha comprado nada ainda, e ele vivia na mesma rua onde os tiros ocorreram. Como é que ele não ouviu o tiroteio? As suspeitas da polícia também pra mim nesse caso eram um pouco estranhas, parecia que eles só estavam escolhendo pessoas no meio da rua, mas no fim a gente vai perceber que eles estavam corretos quanto a todas essas suspeitas. Mesmo assim, um pouco estranho, né? O Deshaun, ele não queria dar depoimento, mas ele foi obrigado e foi mandado pra delegacia. Mais uma vez, detetives continuavam na cena, procurando por cartuchos ou qualquer possível evidência, quando um casal apareceu, um casal ali nos seus 50, 60 anos de idade, perguntando o que tinha acontecido. Os policiais não podiam dar nenhum detalhe, mas disseram que houve um tiroteio que eles estavam investigando, e aí os dois disseram que sim, que eles ouviram um único tiro
naquela noite. Eles não viram nada, mas sabiam que tinham vindo dessa rua e apontaram uma casa. Disseram que aquela casa era conhecida por causar muitos problemas na comunidade. Jovens iam pra lá pra usar drogas, tinha prostituição, brigas, gangues, e o dono da casa era o Deshawn. Eles disseram que os policiais deveriam revistar aquela casa e que aquilo, sabe, era um lugar perigoso. Esse casal falou. E aí eles foram embora. Então os policiais bateram na porta daquela casa, né, pra questionar se realmente tinha alguma coisa suspeita acontecendo, e ninguém atendeu. Eles decidiram olhar melhor a calçada daquela casa, a entrada daquela casa, usando lanternas, né, porque era 1 da manhã. Foi aí que eles notaram uma trilha de gotinhas de sangue que vinha de dentro da casa e parava na calçada onde a Sierra foi encontrada. Depois de um tempo deles batendo na porta e dizendo: é a polícia, deixa a gente entrar, alguém gritou: eu não vou abrir a porta sem um mandado. Alguém gritou isso lá de dentro. Faz sentido, né? É uma comunidade pobre, de maioria negra, o pessoal se protege como pode. E eles não tinham um mandado, mas acreditavam que um homicídio tinha acontecido lá dentro, então chamaram a SWAT. Sim, eles chamaram uma equipe da SWAT e ficaram lá esperando, observando a rua. Observando melhor a rua, então, eles notaram que a casa do outro lado, de frente para a casa do Deshawn, tinha câmeras de segurança. Então eles conversaram com o dono dessa outra casa e ele concordou em passar as gravações daquela noite para eles. Esse morador também disse que ouviu o tiro e viu 2 homens carregando uma garota, ou seja, a Sierra, e colocando ela na calçada, e ela parecia estar machucada. Um grupo de jovens apareceu, mexeu nela e aí todo mundo saiu correndo. Mas ele disse que viu 2 mulheres voltando pra dentro de casa, 2 rapazes que fugiram correndo e uma garota que ficou ajoelhada na calçada cuidando da menina machucada. Aquela garota provavelmente era a Hailey. Ou seja, agora a polícia tinha uma testemunha perfeita que viu vários suspeitos. Tinham possíveis filmagens desse momento, né, que comprovavam o testemunho. 5 suspeitos, incluindo a Hailey, eles já tinham em custódia na delegacia. Observando essas filmagens, então, eles puderam reconhecer também o Deshawn Sweet, que também tinha sido levado para a delegacia, né? E ele foi reconhecido não pelo rosto, porque as câmeras de segurança não eram muito boas, mas ele foi reconhecido pelas roupas que ele vestia. Aparentemente ele vestia roupas bem coloridas, pelo que eu entendi. Deu pra reconhecer que era ele pelas roupas. Então, agora era com os policiais na delegacia, tentar fazer aqueles 2 confessarem o que aconteceu, enquanto a equipe da SWAT ou o mandado ficavam prontos, o que aparecesse primeiro, para que eles entrassem naquela casa. Infelizmente, foi nesse momento também que os policiais receberam notícias sobre a Sierra no hospital. Sierra Grimes faleceu às 1h45 da manhã do dia 9 de maio de 2018. Ela foi baleada apenas uma vez, porém o projétil entrou no seu braço, atravessou o braço e entrou no peito, atingindo o pulmão direito. Não deu tempo de fazer a cirurgia necessária para salvá-la. Bom, agora esse era um caso de assassinato. Algo que eu achei péssimo é que esse tempo todo a família da Sierra não foi contatada. Eles só souberam de tudo isso na metade do dia 9, mais ou menos umas 8 ou 9 horas depois do incidente, que, né, meio triste. Quando a menina tá indo pro hospital, eles já não estavam contatando a família, avisando: olha, sua filha está indo pro hospital. Deshawn e Hailey continuavam dando as mesmas histórias, dizendo que não ouviram tiros, que não sabiam de nada, não estavam dando informação nenhuma. O time da SWAT chegou algumas horas depois do chamado, por volta das 6 da manhã. Eles não encontraram ninguém no andar de baixo da casa. No andar de cima havia um quarto trancado. Lá dentro havia 2 mulheres e um bebê. Na casa eles encontraram também uma bolsa e, revistando essa bolsa, eles encontraram a identidade de estudante da Sierra, o que comprovava que a bolsa era dela e que ela estava naquela casa naquela noite, ou ela foi assaltada por um dos moradores, né? A bolsa dela pode ter sido simplesmente roubada e levada para dentro da casa, mas acredita-se que ela foi para lá de propósito naquela noite. Mas não havia nenhuma arma, não havia muito sangue na casa, então foi só isso. As 2 mulheres que estavam lá dentro eram Tamika Williams e Tamara Stevens. Elas foram presas e levadas para a delegacia, junto com o bebê que era filho de uma delas, né?
não tinha com quem deixar. O bebê foi junto pra delegacia. Por sorte, um dos detetives encontrou a arma do crime naquela manhã, enterrada entre folhas no quintal de um vizinho, mas ainda próximo à casa do Deshawn. Ele não sabia que era a arma do crime, mas depois de testes serem feitos, foi confirmado que sim, aquela era a arma do crime. Bom, agora os policiais tinham 4 suspeitos ali, só faltava um homem que foi visto fugindo. Mesmo assim, aquelas 4 pessoas continuavam insistindo que não sabiam de nada, mesmo depois de ver as imagens das câmeras que comprovavam que alguma coisa aconteceu naquela casa, que a Ciara saiu daquela casa. Só uma pessoa confessou. Hailey disse que foi encontrar a Ciara na casa do Deshawn por causa do namorado dela, mas disse que não sabia quem era o namorado da Ciara, que só viu o cara e deu oi, e eles foram para um quarto juntos. As 2 amigas entraram na casa por volta da meia-noite, a Ciara foi para um quarto com o namorado e a Hailey foi no banheiro. Quando ela saiu do banheiro, ela ouviu um tiro e gritos. Ela correu para ver o que tinha acontecido e encontrou a Ciara no chão da sala de estar. A Hailey não conhecia nenhuma daquelas pessoas, estava em pânico e lembra de ver os 2 homens, o Deshawn e o namorado da Ciara, pegando ela no colo, colocando ela na calçada e fugindo. Em choque, a Hailey ficou lá com a amiga, sem saber o que fazer, ela estava sem celular. Era meia-noite, não tinha ninguém na rua e ela deu graças a Deus quando a polícia apareceu. E essa foi a história que ela contou. Detetives ainda achavam que ela estava escondendo alguma coisa, mas aquela história fazia sentido e colocava todos os suspeitos na cena. Então, era um bom testemunho, mas eles ainda achavam que ela estava mentindo. Depois de horas de interrogatório, ela não estava falando mais, então eles decidiram finalmente revelar que a Ciara estava morta. Mas não deu certo. Mesmo depois de saber disso, a Hailey chorou, ela ficou muito assustada. Ela precisou de um tempo para se acalmar, mas ela disse que não tinha mais nada a dizer, que essa era a história. Então, eles finalmente contataram a família da Ciara. Sim, só depois de toda essa discussão com a Hailey é que eles finalmente chamaram a família da Ciara para contar para a família que ela havia sido assassinada. E eles não fizeram isso pela família, eles fizeram isso porque eles precisavam saber quem era o namorado da Ciara. Depois de saber o que aconteceu e, obviamente, chorar muito, eles precisaram de um tempo para se acalmar, mas a família revelou que o nome do namorado da Ciara era Jermaine Brown. E a mãe da Ciara parecia ter certeza de que foi ele que a assassinou. Ela disse que os dois vinham discutindo muito, que o Jermaine usava drogas, comprava armas, que a Ciara parecia ainda muito apaixonada por ele, mesmo quando ele era grosseiro, mesmo quando ele atraía, ela continuava indo atrás dele. A mãe também sabia que ele vinha batendo na Ciara, mas ela era uma mulher de 18 anos, a mãe não ia simplesmente proibi-la de ver o namorado, vivia insistindo que os dois terminassem, que ela devia chamar a polícia e que ela devia dar um jeito nessa situação, que aquilo não podia continuar. Houve um dia em que ela mesma ameaçou o Jermaine, a mãe da Ciara ameaçou o Jermaine e disse que chamaria a polícia, e ele não estava nem aí, ele não se importou. Agora, Jermaine Brown era o principal suspeito nesse caso de assassinato. Procurando o nome dele nos arquivos da polícia, eles confirmaram que Jermaine era preso quase toda semana por crimes pequenos. Roubos, drogas, agressão. Eles também descobriram que ele tinha 2 irmãs, Tamika e Tamara, as 2 meninas que estavam ainda sob custódia, né? Uma delas tinha um filho. Falando nisso, acredita-se que foram a Tamika e a Tamara que ligaram pra polícia dizendo que tinha um tiroteio naquela rua. Pois é. Bom, agora eles tinham que encontrar o Jermaine. Ele era o principal suspeito. Sem saber por onde começar, eles decidiram questionar as pessoas que ainda estavam na delegacia, né? A Hailey, as irmãs dele e o Deshawn. E a Hailey disse que sim, que ela conhecia o Jermaine e não disse o nome dele antes porque tinha medo dele. Ela tinha medo de falar o nome dele pra polícia e ele vir atrás dela depois. Mas agora era a hora. Eles disseram, não, você tem que contar tudo o que aconteceu de verdade. E assim ela mudou a sua história mais uma vez. Ela disse que naquela noite eles iam ver o Jermaine e o Deshawn em um parque. E o Jermaine estava tratando a Ciara super bem, sendo muito carinhoso. E foi aí que eles decidiram passar a noite na casa do Jermaine e do Deshawn, que eram aparentemente, sim, colegas de quarto, e o Deshawn tinha um relacionamento com a irmã do Jermaine, e etc. Bom, estava indo tudo muito bem. A Hailey disse que ela conhecia o temperamento
do Jermaine, e se ele demonstrasse que tava bravo com a Sierra, qualquer coisa, ela ia tirar a Sierra de lá o mais rápido possível. Mas como ele tava sendo muito legal, ela ficou, entendeu? Porque ele tava muito calmo naquela noite, ele não parecia que ia fazer nada de errado. Até que o pessoal começou a conversar, começou a beber, e ele pegou uma arma. Ele brincou com a arma e parecia estar bem orgulhoso de ter comprado ela recentemente. E aí ele decidiu pressioná-la contra o braço da Sierra. De brincadeira. Mas aí todo mundo já ficou em silêncio, todo mundo já conhecia o histórico dele e pediram que ele parasse. Pediram que ele não apontasse a arma pra ninguém. Ele disse que não estava carregada, chegou a tirar o... esqueci o nome do treco da arma, mas ele tirou, mostrou, botou de volta, sabe? Tá vazio. E o pessoal continuou agindo como se estivesse com medo. Então, pra provar que não estava carregada, ele pressionou o gatilho. E sim, havia munição na arma. Ele atirou na Sierra. Ela sentiu o tiro, cobriu o braço com a mão e não deu muito tempo de reagir. Ela se levantou do lugar onde estava sentada e tentou correr para fora da porta, mas desmaiou no corredor. Em pânico, todo mundo decidiu que era melhor tirar ela de lá. Os rapazes carregaram ela para fora da casa, fugiram. As meninas voltaram lá para dentro e provavelmente chamaram a polícia. E a Hailey ficou ali com a amiga, esperando por qualquer ajuda e achando que era só um tiro no braço, mas sem saber que a bala literalmente atravessou o braço da Sierra e estava dentro do seu pulmão. Depois de saber que a Hailey confessou toda essa história, o Deshaun também confessou e ele contou uma história bem idêntica a essa. E os dois, infelizmente, não sabiam onde o Jermaine estava e as duas irmãs também não sabiam onde ele estava. Os policiais então procuraram melhor pelo histórico dele na delegacia e descobriram que ele tinha um compromisso na corte por conta de uma acusação de roubo dali a alguns dias. Ele era obrigado a aparecer para ver o juiz. Então eles resolveram esperar e ver se ele realmente ia ver o juiz. E ele apareceu. Ele foi preso em frente à corte. Quando foi interrogado, ele não parecia preocupado nem arrependido de maneira nenhuma. Eles tinham todas as evidências necessárias, mas queriam dar a ele uma chance de confessar, mas ele não confessou. Jermaine foi preso acusado de homicídio culposo, sem a intenção de matar, o que faz sentido. Duas testemunhas que contaram toda a história disseram que ele não parecia realmente acreditar que tinha munição na arma, e ele parecia bem chocado depois que percebeu, não, eu realmente atirei nela, como assim? Eu achei que não tinha bala, sabe? Realmente pareceu que foi sem querer. Porém, a família da Sierra esperava mais. Eles estavam dispostos a testemunhar contra ele e fazer de tudo para que ele fosse preso por homicídio doloso com a intenção de matar, principalmente sabendo que ele atirou na Sierra e aí a abandonou na rua e simplesmente fugiu. Isso não parece ser o comportamento de uma pessoa que está arrependida naquele momento. Todas as outras testemunhas, todas as pessoas, tirando o Jermaine, que estavam presentes naquele momento, fizeram um acordo com a polícia, testemunharam contra ele e foram liberadas. E foi isso. Jermaine Brown se declarou culpado e foi sentenciado ao mínimo de 2 e o máximo de 6 anos de prisão. Acredita-se que ele vai cumprir a pena máxima de 6 anos, mas como vocês devem imaginar, a família da Sierra ficou bem insatisfeita com isso tudo. 6 anos. É complicado. É um caso bem complicado, porque todos os presentes dizem que ele não estava fazendo aquilo de propósito. Me digam o que é que vocês acham. Vocês acreditam que foi acidente? Vocês acreditam que ele merecia mais tempo de prisão? Ele tinha 17 anos só quando tudo aconteceu, então eu acho que isso também influenciou a decisão do juiz. Mas me digam o que vocês acham. E é isso, pessoal. Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no canal. O Pix do canal vai estar passando aqui embaixo se você quiser mandar a sua gorjeta, se você quiser ajudar com a monetização. Se você prefere usar o cartão de crédito ou o Mercado Pago, você pode se tornar membro do canal. Ou você pode mandar uma gorjeta pelo Valeu. Como sempre, muito obrigada a Luísa Canto, Paulinha B e Isa Gonçalves por serem membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!